sim, saudade. É isso aí, meus alunos. Outra vez aqui com vocês, professor Silvio Santos. Hoje nós vamos falar de um outro viés aí de ciências, né? Estávamos falando sobre a questão da atmosfera, vimos a questão do aquecimento global. É muito importante, né, que as nações tenham comprometimento aí com a relação à emissão de gases que possam estar afetando o efeito estufa, né? Isso, alterações no efeito estufa podem causar aí o que a gente chama de aquecimento global. A questão da emissão aí de alguns gases também, como os óxidos, né? Que são gases aí que a gente, que em contato com a água, podem gerar o que a gente chama de moléculas ácidas, substâncias ácidas, fazendo com que a chuva, né, fique ácida. Então, em regiões aí com alta produção industrial, podem ter maior incidência da questão da emissão desses gases, portanto, as chuvas podem ser mais nocivas nesses locais, né, devido às moléculas maléficas que estão suspensas no ar em mistura com a água, podem causar essas chuvas ácidas. E falamos sobre a questão da camada de ozônio, né? Ozônio é um gás, tá? Não pensa, o que é o ozônio? É uma camada. Não, ozônio ele é um gás, tá bom? E uma região da atmosfera que tem muito desse gás, né, na sua concentração, a gente chama, devido à grande presença dele, né, da grande quantidade desse gás nessa região, a gente chama de camada de ozônio. Na região da camada de ozônio só tem o gás ozônio? Não, existem outros gases, mas a maior abundância é desse dito gás ozônio, que é O3. Lembra, nós respiramos o O, oxigênio, né? 2, O2. É a forma como nós assimilamos o oxigênio. O ozônio é o O3, tá bom? Então, só para uma curiosidade aí para você, quando você vê O2 com relação à química, a elemento químico, é o oxigênio respirável, esse que a gente respira. O O3 é o ozônio, que já não é assimilado pelo nosso organismo, tá bom? Vale lembrar que na atmosfera não tem só ozônio e oxigênio, tem aí CO2, tem nitrogênio, tá? Então, são vários gases que existem na atmosfera. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre calor e temperatura. Então, se eu estou aqui, aí de repente você vê, né, fazendo essa menção, assim, como se tivesse incomodado com a temperatura. Quando você vê alguém fazendo um gesto desse, né, puxando a camisa, alguma coisa assim, o que você pensa? Remete que a pessoa está sentindo calor, né? Se ela está sentindo calor, é porque a temperatura do local está alta, entendeu? Então tem muita gente que confunde calor e temperatura achando que é a mesma coisa. Não, o calor é uma coisa e a temperatura é outra. O calor, ele é a movimentação das moléculas de um corpo. E essa movimentação gera calor, tá bom? Então, essa quentura que a pessoa sente é devido à agitação de moléculas, tá bom? Agora, a temperatura é a medida que vai medir esse calor. Então, eu estou com um calor de 38 graus, está fazendo 38 graus. Então, a temperatura alta está fazendo com que eu sinta o calor, porque quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular, entendeu? E isso, uma coisa está atrelada à outra, mas não são a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, né? Introduzido o assunto, agora vamos cair na falação. Então, calor e temperatura. A gente vai falar aí sobre energia térmica, equilíbrio térmico e medida de temperatura, tá? Se você prestar atenção, tudo tem a ver com o calor, porque se fala em térmicos, então tem a ver
com temperatura, e temperatura mede calor, então uma coisa tem a ver com a outra. Agora, temperatura só tem a ver com algo quente? Não, a temperatura ela mede o calor, né? A temperatura ela vai medir a característica térmica daquele corpo. Se tiver alta, vai ser uma temperatura alta. Se tiver quente, né, digamos assim, é uma temperatura alta. Se tiver mais frio ou menos quente, vai ser uma temperatura baixa. Então, existem temperaturas altas e baixas. Não pense que quando a temperatura só tem a ver com calor, só com altas temperaturas. Não. A temperatura também mede, é uma unidade usada para medir temperaturas baixas, tá? Então, a temperatura é a medida da intensidade de agitação térmica das moléculas de um corpo. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? O calor, ele é a agitação das moléculas. Essa agitação vai gerar um calor. Então, essa é uma agitação térmica. É um exemplo bem simples aqui para vocês. Vou botar aqui no bolso. Olha aqui para mim. Se você esfregar a sua mão aí, põe a mão assim e esfrega. Esfrega com uma certa rapidez. O que você percebe? Ela continua fria na temperatura normal, na hora que você esquenta, ou logo em seguida, na hora que você esfrega a mão uma na outra, né? Você atrita uma mão na outra, você vai perceber que ela dá uma esquentada, não é? Logo ela volta à temperatura normal, mas ela dá uma esquentada na hora, né? Inclusive você faz isso, né? Isso, chegou mais perto. Inclusive você faz isso quando você está com frio, né? Você fala, meu Deus, que frio é esse? Porque você tenta esquentar a sua mão. Por quê? Porque quando você faz isso, você está agitando as moléculas, né? Você está agitando as moléculas da superfície da sua mão. E a agitação dessas moléculas gera energia, gera calor, entendeu? Por isso que logo que você faz, ela esquenta e depois ela volta ao ponto, digamos, de equilíbrio térmico, né? Que você para de esquentar. Mas você faz isso para manter o calor ali da mão, de alguma forma tentar se esquentar, entendeu? Então isso está muito ligado. A agitação, né, das moléculas causa uma alteração térmica, uma alteração de temperatura. No caso, gera calor. O atrito gera calor, entendeu? Tá uma coisa ligada com a outra. Esse é um exemplo bem para você visualizar bem o que eu estou querendo dizer, tá? Vamos lá, volta para a nossa aula, volta para a nossa tela lá, por favor. Isso. Então é isso, é a medida da intensidade da agitação térmica, ou seja, da quantidade de calor, né, das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas, mais calor vai ser acusado, né, na temperatura. Energia térmica é gerada pela, olhem, agitação das moléculas, tá, de um corpo e está associada à temperatura, tá bom? Olha, essa definição de energia térmica, ela vem corroborar. O que é corroborar? Ela vem confirmar o que eu acabei de falar. A energia térmica, ou seja, a energia, o calor gerado, né, por uma determinada energia, ele vai ser gerado pela agitação de moléculas desse corpo, tá bom? E a energia cinética é a forma de energia relacionada aos corpos, os corpos em movimento. Ou seja, a energia cinética é a energia dos movimentos, tá? Ah, mas o que tem a ver, professor? Movimento com calor que o senhor está falando aí. Ó, aqui, ó, quanto mais a partícula se agita, ou seja, quanto mais ela se movimenta, mais energia vai ser gerada. Logo, a energia cinética tem a ver com a parte, né, da geração de energia por moléculas em agitação, tá bom? Então, temperatura, energia térmica e energia cinética aí, para vocês, em termos de conceito, tá? Lembrando, pessoal, que, olha aqui para mim, lembrando que a temperatura, ela é uma característica presente no nosso planeta extremamente vital para a nossa existência. Ela é essencial, né? Se não tivesse
uma alta temperatura, ou seja, se não existisse calor no nosso planeta, ninguém conseguiria sobreviver. Inclusive, uma parte do planeta, da evolução, né, nesses 4 bilhões de anos, do Big Bang para cá, algumas partes, algumas eras do nosso planeta foi só gelo. Né? Você já deve ter assistido o filme A Era do Gelo, né? A Bola de Neve, o planeta Bola de Neve, na época em que o gelo, o frio, ele era tão intenso, para vocês terem ideia, as camadas de gelo na superfície terrestre, né, que ficavam acima da superfície, a camada que formava era de aproximadamente 3 quilômetros. Preste atenção, era uma camada de 3 quilômetros de gelo, de tanto frio que era. Ou seja, não tinha como haver vida num planeta desse. Então é muito importante a chegada, né, a formação do Sol, a influência do Sol na existência de vida na Terra, ela é vital, ela é extremamente influenciadora para que a vida conseguisse se desenvolver aqui. Então nós precisamos de calor. O calor, ele é vital, tá bom? Se não fosse o calor, nós não estaríamos aqui, tá? O calor cientificamente falando, tá bom? Vamos lá, volta para a tela. Outra característica da temperatura, né, quando a gente fala de calor, é o equilíbrio térmico. O que vem a ser o equilíbrio térmico? É a condição em que um corpo se encontra na mesma temperatura que as suas vizinhanças, ou seja, aqueles que estão em contato com ele ali, né, ou presentes ou perto, eles têm temperaturas, né, que vão se igualar, ou seja, uma determinada porção de um líquido, por exemplo, um líquido quente, ele vai tender a igualar a temperatura do ambiente ao redor dele. Por isso que é a condição em que um corpo se encontra na mesma temperatura que suas vizinhanças. Ou seja, quando você põe uma xícara de café, né, lá em cima de uma mesa, o que vai acontecer? Antes da gente explorar essa imagem aí, eu vou explicar. Eu gosto muito desses exemplos assim corriqueiros. Você pega um café quentinho, né? A mamãe coou aquele café, fez aquele café ali naquele coador, café top demais, hein? Botou ali em cima, daí falou, meu filho, tá aqui o seu café. O café tá quentinho, mas se você demorar muito, daqui uns 10 minutos, 5, 10 minutos, esse café vai estar na mesma temperatura? Não, ele não vai estar na mesma temperatura. Porque ele vai tender, né? Ele tende a perder calor para o ambiente. Por quê? Porque o ambiente está em outra temperatura. Então ele começa a buscar um equilíbrio. Então ele vai procurar se igualar com o calor da sua vizinhança, como diz ali na frase, né? Por quê? Porque é natural que quando substâncias de temperaturas diferentes se encontram, a tendência é que exista naturalmente uma espécie de média entre eles, né? Até causar até igualar, digamos assim, sua temperatura, até equilibrar, por isso que o nome é o equilíbrio térmico, né? Então, joga na tela, olha esse exemplo que tem na tela, você percebe que existe digamos, uma substância quente, né? A gente percebe aqui pelo termômetro, você consegue ver que esse vermelhinho lá no alto quer dizer que a temperatura está alta. Nesse aqui você consegue perceber que o vermelhinho, né, o líquido do termômetro, ele está baixo. Quando o termômetro está muito alto, o vermelhinho significa temperatura alta. Quando ele está baixo, significa temperatura fria. Você consegue perceber que o equilíbrio térmico, ele nem é vermelho total e nem é azul. Ele é uma região de encontro, ele é uma região onde vai buscar o equilíbrio. Então, nessas condições, uma substância tende a permanecer, né, ou a se igualar à temperatura dos seus arredores, tá bom? Então, equilíbrio térmico. É aquilo que eu falei, né? Você deixa um café quente ali, daqui a pouco ele vai se equilibrar com o ambiente, ele vai ficar na mesma temperatura, entendeu?
E a gente tem também aí os termômetros, são, como é que eu vou dizer? São instrumentos utilizados pelo homem para aferir ou medir, na verdade, a temperatura dos corpos, né? Não só de corpos, mas de ambientes, de superfícies, enfim. A gente tem um aparelho chamado termômetro. Inclusive, eu acho que nesse período de pandemia, você já deve ter visto muito esse tipo de termômetro aqui que eu estou circulando, né? Que é o termômetro que a gente chama de infravermelho, né? Enfim, não vou escrever tudo aqui. Infravermelho, ele é um tipo de termômetro que ele não precisa ter um contato direto com o seu corpo, né? Só ali através do laser que ele produz ali, né? Ele faz uma leitura da temperatura do seu corpo, tá bom? Então a gente chama aí do termômetro infravermelho. A gente tem também esse aqui, digamos, mais tradicional. Hoje em dia, esse é um dos mais tradicionais. Na minha época, o mais tradicional, não sei se você já viu, era um de vidro, que ainda não é parecido com esse número 1 aqui que eu estou fazendo. Eu vou numerar para mim poder me referir a eles com mais facilidade. Esse número 2, hoje em dia ele é comum, mas na minha época, na época mais antiga um pouco, era um termômetro de vidro, né, com a coluna de mercúrio, que é um liquidozinho prateado que tem ali no meio, e a mãe tinha que fazer um movimento, né? Olha aqui para mim. A mãe fazia um movimento, a pessoa, né? Fazia um movimento, ele tinha uma coluninha que ela crescia conforme a temperatura, né? Mas quando a gente ia usar, tinha que fazer esse movimento para baixar o líquido, para ele ir lá para baixo, para chegar no bulbo, que é essa parte de baixo do termômetro. Aí colocava na axila, né, da pessoa e ali ele ia subindo a temperatura, né? Aquele líquido ia sofrendo a ação do calor do corpo e ia se expandindo. E ali a gente ia saber, né, na coluna da medição, dependendo do número, a gente ia saber qual era a temperatura dessa pessoa. Quando fosse usar de novo, tinha que baixar de novo, fazer isso para o líquido vir para baixo, né? E muitas vezes esse termômetro quebrava, né? Com facilidade, ia fazer assim a escapulia da mão e quebrava, né? Hoje em dia, volta para a tela, hoje em dia esse número 2 é o mais comum, né, dos dias atuais. Na minha época era esse que eu estou falando. Inclusive eu tenho, né, para minha filha, meu filho é esse daqui. Esse infravermelho ele já é mais sofisticado, não é tão comum a gente ter em casa, né? E esse número 1, ele às vezes está muito associado a um ambiente, né? Você, em frigoríficos, às vezes na porta de algum lugar, tem para medir qual é a temperatura que está naquele determinado local, né? Câmeras frias, enfim, tá? São aparelhos usados aí para medir a temperatura. São tipos de termômetros. Então a gente tem aí também fenômenos conhecidos como dilatação térmica e contração térmica. A dilatação térmica, ela acontece quando altas temperaturas promovem a agitação térmica, tá, das partículas de um objeto e faz com que eles se afastem de outras. Olha que interessante, né? Quando uma substância, aliás, um corpo, ele está numa alta temperatura, ele tende a se expandir, ainda que milimetricamente, mas isso acontece, tá? Por quê? Porque no calor, né, as altas temperaturas elas vão promover muita agitação das moléculas que estão formando esse corpo e vai fazer com que elas se afastem uma das outras, causando uma dilatação nesse objeto. Quando é o contrário, a gente chama de contração térmica, ou seja, quando existe a diminuição da temperatura, diminui a intensidade da agitação das moléculas, tá? Então, quanto menos agitadas elas estão, menor é a temperatura do corpo, entendeu? Permitindo assim a aproximação umas das outras, elas não se agitam, elas estão quietas ali. Então, isso faz com que elas se conformem de uma forma mais educada, de uma forma menos espaçosa, ocorrendo então a diminuição das dimensões do corpo,
né? Uma coisa que eu costumo dizer muito, quando você está em casa sozinho, principalmente nós aqui da região norte, né? Região muito calorenta, de vez em quando você escuta um estalado, né? Numa madeira do telhado, tá, faz um barulho. Aquilo às vezes é o calor fazendo a madeira ela se expande. E quando é à noite, às vezes no fim do dia, que a temperatura vai ficando mais amena, você escuta o mesmo estalo, porque é como se ela estivesse voltando ao normal, porque é a contração térmica. O calor diminui e ela vai voltando ao normal. Então, alguns desses estalos têm a ver com esse fator físico aí, né? Do calor agindo sobre essas peças de madeira. Mas tá bom, pessoal, calor e temperatura, falamos um pouco aí sobre isso agora, espero que vocês tenham conseguido assimilar bastante coisa do que eu falei e percebido como é importante a temperatura, né, ser medida, né, durante a gente saber a temperatura de determinados locais que a gente esteja e a importância do calor para a nossa existência, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima.